Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, muita luz e paz. O orixá que habita em mim, salve o orixá que habita em você. E aí, gente, como está a sua sexta-feira? Hoje, né, feriadão aqui em Pernambuco, algumas coisas até abrem, outras não, né? Muita luz e paz, espero que vocês estejam bem. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus te abençoe. Como você levantou hoje, você já levantou agradecendo ao Criador por mais um dia? Você já levantou agradecendo por estar respirando? Pela casa abençoada, pela família abençoada, pelo emprego abençoado que você tem, por você poder deitar e levantar? Como está esse coraçãozinho? Eu venho hoje te ensinar, certo? Eu já ensinei no canal, mas antes de você levantar, fala essas palavras, fala mesmo sem acreditar. Mesmo sem confiar, porque tem pessoas que estão perdidas, mas só o fato de você falar, de você profetizar essas palavras na tua vida, a coisa começa a fluir de uma forma leve, o milagre começa a acontecer. Olha, eu sou a riqueza de Deus fluindo na minha vida. Eu sou a riqueza de Deus fluindo na minha vida. Gratidão, gratidão. Muitas pessoas vivem em busca da paz, da prosperidade, da saúde, da compra da casa própria, da compra do seu carro, né? Qual o propósito de vida que você tem? Você já parou para pensar o que você fará? Como será a sua vida daqui a 10 anos? Como será a tua vida daqui a alguns anos? Traga muita prosperidade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aprenda a criar a riqueza dentro de você. Comece valorizando o que você tem hoje, agradecendo pelo que você já tem, já conquistou ao longo dos anos. Não importa se você paga aluguel, se você está pagando ali, né, o seu imóvel, ou se você está pagando ali o seu carro que você comprou ali, né, em prestações. Mas comece desde já a agradecer, pois hoje, se você agradece, o universo te surpreende com grandes milagres na sua vida, meus amados. Com grandes acontecimentos, somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos. Somos responsáveis por cada palavra que sai de dentro de nós, tá? Porque a mente cria tudo aquilo que queremos. A nossa mente, ela tem o poder de levantar e de destruir você. Você escolhe qual caminho que você quer percorrer. Toda tempestade, ela passa e ela vai cessar hoje na sua vida. Você é um milagre de Deus agindo na tua vida. A vida flui com leveza quando você mantém a sua paz. Não deixe que nada tire de você a sua paz. Tudo que vai volta para nós. Milhares de vezes mais forte. Então aprenda a vibrar as boas energias. Aprenda a vibrar a alegria. Quero hoje fazer com você, tá? É uma prece, uma conexão espiritual, aonde nos leva o melhor caminho, que é a Deus, que é a nossa ancestralidade, tá? Você vai declarar hoje, tá? Primeiro, preste atenção. Todas as vezes que eu fizer uma pausa, você vai falar o seu nome. Você que quer criar riqueza, quer manifestar riqueza, quer vibrar a energia da riqueza, mas faça isso já acreditando,
com fé, com determinação, que você já está vivendo, os maiores sonhos da tua vida já se realizaram. Imagina que você está vivendo nesse momento. Imagina que você já está fazendo ali aquela prece, aquela oração de agradecimento. Ou que você está acendendo sua vela ao seu orixá, ao seu guardião, como agradecimento. Porque, gente, como eu tenho explicado, muitas vezes as pessoas pedem, ou muitas vezes a pessoa não tem ali uma disciplina para com seus ancestrais, para com os seus antepassados, tá? Para com a espiritualidade, para com o universo, certo? Tem pessoa, um exemplo, que ela tem ali aquela rotina todos os dias, ao deitar, ao levantar, ela faz a oração mundial. Qual é a oração mundial? A do Pai Nosso. Assim como tem gente que não gosta das velas de cores, ela só acende a branca, porque a branca é a cor mundial, mas tem o mesmo poder. O Pai Nosso, para quem não conhece, para quem faz ele por fazer, ele tem um poder muito grande de levantar a vida do ser humano. Mas quando você faz sem acreditar, quando você faz por fazer, parece que a coisa não funciona. Então deposita toda a sua energia nesse momento. Traz para cá também a sua energia, porque hoje eu quero abençoar a tua vida. A partir de hoje você terá uma vida de riqueza, uma vida próspera, uma vida vitoriosa, uma vida de muitas bênçãos, meus amados e amadas. Quando eu falo amadinhos, meus amados, eu falo independente do sexo, independente da idade, tá? Mas desde já decreta: eu sou o milagre de Deus fluindo na minha vida. Eu sou o milagre de Deus fluindo na minha vida. Eu sou um milagre de Deus fluindo na minha vida. Vamos lá? Quer riqueza, quer prosperidade, quer cura interior, quer saúde, tá? Você vai mentalizar agora aquilo que você mais necessita, que você mais precisa no momento. Não importa se é o auto perdão, não importa se é a cura da depressão, tá? Você vai dizer assim: se for a cura da depressão, minha saúde. Se você quer fazer para você, para todas as áreas da sua vida, você vai falar o seu nome, tá bom? Quando antes de eu falar a palavra abençoada, você vai falar o seu nome. Vamos lá? Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Fala o seu nome. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo.
fale o seu nome. Respire fundo 3 vezes. Sinta sua vida sendo abençoada. Você é um milagre de Deus fluindo em sua vida. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Receba a cura, receba a alegria, receba a paz. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Receba a prosperidade. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Receba nesse momento a sua vida, a espiritualidade, o universo, seus ancestrais, transformando toda doença em cura, em alegria, em comemoração. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Receba a prosperidade entrando na tua casa. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Lembre-se de falar o seu nome sempre antes de eu falar abençoada. Abençoada,
eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Toda a riqueza do universo chega a você agora. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Receba agora toda a harmonia, felicidade, alegria, realização dos sonhos. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dê uma pausa agora. Respire fundo 3 vezes. Solta o ar, sinta a limpeza, sinta a prosperidade, a cura, a felicidade, a saúde chegando para você. O universo te surpreende. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo.
Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Respire fundo. E solta. Sente agora o milagre de Deus, do universo. Muito dinheiro agora entrando na tua vida. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo.
Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Respira fundo agora. Solta o ar. Vida, me surpreenda. Universo, me surpreenda. Você manifestou a cura, você abençoou a sua vida, você chamou a prosperidade, você chamou a riqueza, você limpou o seu consciente de todas as travas, de crenças limitantes, de crenças que não deixavam você prosperar, que não deixava você ter uma mente brilhante. Crie hoje, através desse mantra, através desse Ho'oponopono mágico, a cura, as bênçãos de Deus na sua vida. Se aproxime dos seus ancestrais, se aproxime de
tudo que traz vitória para você. Faça o Ho'oponopono mágico para a sua prosperidade, para a sua saúde. Hoje chega a você todas as bênçãos do céu. Eu recomendo que você faça esse procedimento, essa oração todos os dias, manhã e noite. Ao levantar, antes de levantar, ou até mesmo você pode fazer depois de levantar. Mas antes de dormir, faça novamente, faça indo para o seu emprego, coloque ali o seu fone de ouvido, faça ali fazendo a sua faxina na sua casa, lavando a louça, tá? Mas vá fazendo e com 21 dias você vai ver tudo mudar. Você vai ver tudo se transformar, você vai ver todo o bloqueio que tinha impedindo a tua riqueza, a tua prosperidade, a tua fartura, a tua felicidade, a realização dos teus sonhos, tá? Por quê? Porque o universo, ele vai te escutar. Deus, ele vai ouvir essa prece. Deus, ele vai ouvir essas palavras que você está manifestando e você vai concretizar, vai viver as mais lindas experiências dessa terra, porque esse universo, você faz parte dele, você é o milagre de Deus nessa terra. Luz e paz. Gente, não deixa de seguir, não deixa de ativar o sininho, não deixa de compartilhar, não deixa de receber essas bênçãos na tua vida. Ainda que você não acredite, faça. Agora mantenha ali a disciplina, manhã e noite, ao levantar, antes de deitar, de dormir à noite. Você pode fazer até na sua cama. Procura um lugar calmo, tá? Aonde não tenha barulho, você pode colocar ali, né? Uma música de fundo, uma música que vai trazer paz junto com o Ho'oponopono, tá? Que vai trazer a transformação, que vai te conectar ao universo, aos teus ancestrais, que vai te levar a sua consciência, o seu inconsciente, vai fazer uma ligação muito grande com você próprio, o universo e Deus, tá? Faz com fé e você vai ver a mágica acontecer. Eu desafio você a fazer por 21 dias e vim contar o teu testemunho, o teu milagre. Mas deixa aqui nos comentários se você vai fazer e qual é o milagre que você quer alcançar. Qual o milagre que você quer que chegue para você hoje? Faça com fé, com confiança, com luz. E não importa a tribulação, as guerras que você está vivendo hoje. O Ho'oponopono mágico, nós fizemos uma repetição, tá? Da abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo. 108 vezes. Faça e veja a mágica acontecer. Gratidão. Comenta aí, compartilha com mais pessoas que precisam, tá? Para que o universo possa te retribuir, para que o Criador, porque você é a fonte inesgotável de multiplicação de riqueza nesta terra. Luz e paz.